Fala juventude, esse é mais um vídeo do Agronomicamente, um canal onde discutimos economia e agronegócio. Dessa vez eu respondo a seguinte pergunta: qual o impacto das queimadas sobre o agronegócio? Acompanhe com a gente. As queimadas, especificamente no estado de São Paulo e nomeadamente em agosto de 2024, superaram em 800% os registros de queimada comparativamente com o mesmo período de agosto de 2023. Tudo isso, é claro, foi agravado por um clima extremamente seco, baixa umidade do ar e isso tudo virou uma grande pólvora no estado. Porém, o grande objetivo deste vídeo é discutir a realidade dos fatos e não cairmos em notícias tais as que vocês estão vendo agora, que levam a uma discussão totalmente errônea e não contribuem para a realidade dos fatos. O setor de cana-de-açúcar, um dos mais importantes e relevantes para a economia do estado de São Paulo, foi justamente o setor mais impactado por essas queimas em agosto de 2024. Algumas usinas tiveram as suas operações paralisadas e, além disso, quando olhamos para as intensas fumaças geradas, isso também acarretou em sérios acidentes em algumas rodovias. Os incêndios, para deixar bem claro, geram alguns impactos econômicos significativos para o agronegócio. E são esses impactos que eu vou discutir agora com vocês. Primeiro e mais relevante, perda de safra e produção. Sobre perda de safra e produção, o primeiro item é uma perda direta de produção. Com as queimadas, várias culturas são afetadas, seja cana-de-açúcar, milho, soja, que leva a uma redução de produção e também redução da qualidade destes produtos agropecuários. Aqui quero apenas fazer um detalhe. Veja que o maior ativo, o maior valor que o produtor rural tem é a sua produção, ou seja, a cana-de-açúcar, a soja ou o milho. Qual sentido faz dele mesmo botar fogo naquilo que lhe gera valor e aquilo que lhe é a sua maior riqueza? Portanto, o maior impactado é justamente o produtor, ou seja, aquele que está cultivando na área e que pegou fogo, foi objeto de queimada, afinal terá redução da sua produção e perda de qualidade. Bom, se eu estou falando de redução de oferta, perda de produção, para o produtor, para as usinas, para os produtores, para as agroindústrias de forma geral, isso significa perda de renda. Do outro lado, se nós estamos falando redução de oferta, isso pode levar e acarretar justamente numa elevação dos preços destes produtos. Segundo impacto, custos de replantio e recuperação das áreas queimadas. Imagine a situação de uma área onde a cana havia sido colhida recentemente e que pegou fogo. Portanto, a soqueira e muitas vezes as raízes podem ter queimado, o que impedirá a brotação. Neste caso, o produtor rural, ou a usina, a agroindústria, precisará replantar toda aquela área, implicando num custo muito alto de formação do canavial que precisará ser feito, o que ele só faria normalmente depois de 4, 5 ou 6 anos. Portanto, os agricultores enfrentam custos elevados, seja para o replantio, recuperação das áreas afetadas ou até mesmo a reposição dos nutrientes no solo. Além disso, um custo adicional diz respeito a galpões, sedes, infraestrutura nas fazendas que também acabaram pegando fogo, sejam áreas com irrigação, equipamentos de irrigação, caminhões, barracões e que também foram afetados e queimados. Terceiro ponto, problema na logística. Aqui nós precisamos discutir dois pontos. Primeiro, com as fumaças em excesso, nós tivemos várias estradas bloqueadas ou situações de graves acidentes. Esse é o primeiro ponto quando falo de problemas na logística. Segundo ponto,
várias agroindústrias interromperam as suas atividades, em especial usinas que precisaram interromper o processamento da cana para combater esses incêndios ou até mesmo porque o fogo estava chegando muito próximo das unidades industriais e precisaram evacuar as suas instalações industriais. Portanto, quando falo dessas questões de logística, diz respeito não só às estradas que foram fechadas ou acidentes, mas também à produção que limitadamente ou naquele momento temporariamente ficou paralisada, o que poderá comprometer a cadeia de abastecimento e de suprimentos. Quarto ponto: custos com seguros. Os incêndios podem aumentar os prêmios para os seguros pagos pelos agricultores, implicando, consequentemente, em maiores despesas para o produtor rural. Quinto impacto é um impacto ambiental e de sustentabilidade. Primeiro, quando a gente vê uma situação de fogo e que elimina toda a cobertura de solo, isso pode levar a algumas situações tais como a processo de erosão se tivermos chuvas na sequência. Porém, o ponto mais negativo diz respeito à imagem e reputação, ou seja, a repetição de incêndios e a situação que nós vimos no estado de São Paulo, em especial em agosto de 2024, pode levar a uma perda da nossa reputação, principalmente em mercados que são extremamente sensíveis a essas questões. No início desse vídeo, eu mencionei que a cultura mais relevante para o estado de São Paulo e que foi justamente uma das mais afetadas foi a cana-de-açúcar. Eu comentei 5 impactos de forma geral para vocês terem uma percepção de como as queimadas afetam e prejudicam o agro. Porém, agora eu quero me dedicar a explicar para vocês como as queimadas afetam especificamente a cultura da cana-de-açúcar. Primeiro ponto, quando nós olhamos para a cana-de-açúcar, há uma redução da qualidade da matéria-prima. Eu explico. Primeiro, a queima da cana-de-açúcar leva a uma caramelização dos açúcares contidos nas células vegetais, o que leva ou indiretamente reduz o rendimento industrial. Afinal, se torna mais difícil recuperar e extrair o açúcar contido naquela cana-de-açúcar. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que nós iremos obter menos quantidade de açúcar por tonelada de cana processada, reduzindo o rendimento industrial. Segundo ponto, a cana queimada, diferentemente da cana crua, ela se deteriora muito mais rapidamente do que a cana crua. Portanto, todas as operações da usina vão estar focadas agora para colher o quanto antes justamente essa cana queimada. Segundo impacto, aumento de impurezas. A cana queimada contém uma quantidade maior de impurezas, tais como cinzas e fragmentos de folhas queimadas. Tudo isso leva inicialmente a custos maiores com manutenção, custos maiores com insumos, em especial durante o processo de tratamento de caldo e eventualmente na fábrica de açúcar. Terceiro ponto, problemas logísticos. No início, eu mencionei para vocês que a cana queimada se deteriora muito mais rapidamente do que a cana colhida de forma crua, tal como fazemos hoje. Portanto, veja, toda a programação logística de colheita, do que nós chamamos de CTT, é afetado. Afinal, nós deslocamos agora e colocamos todo o nosso foco para colher as áreas justamente que foram queimadas. Quarto ponto, perda de açúcar invertido. Quando a cana queima, há uma maior formação ou concentração de açúcares redutores, os famosos ARs, ou até mesmo açúcar invertido, o que não é desejável para o processo industrial. Afinal, reduz o rendimento industrial, leva a uma perda de qualidade de produto e podendo levar, inclusive, a problemas na comercialização daquele açúcar. Por isso que, em alguns casos, as usinas tenderão a direcionar justamente esta cana para a produção de etanol. Alguns de vocês devem estar falando o seguinte: peraí, mas o Haroldo está falando que para as usinas isso é um problema, mas elas não queimavam cana antes? Veja bem, pessoal,
Desde início dos anos 2010, o setor sucroenergético passou por uma mudança drástica, saindo de fato de uma colheita de cana manual e queimada para uma colheita de cana crua e mecanizada. Portanto, desde o início dos anos 2010, o setor já não colhe mais cana queimada. Afinal, todo o processo foi adaptado para uma colheita de cana crua. E isso é importante ficar claro. Para nós, a colheita de cana queimada significa prejuízos econômicos, tais como mencionei neste vídeo. Portanto, para fechar esse vídeo, eu espero que ele sirva de conscientização, para que você pense muito bem antes de comentar algo e não olhar justamente a causa e os impactos que as queimadas causam para o agro. Afinal, isso leva a redução de renda para o produtor, podendo também levar a aumento dos níveis de preço. Só que mais do que isso, leva a uma perda muito grande do maior patrimônio para o produtor, que é o seu ativo biológico, que é a sua plantação. Portanto, vamos também conscientizar e levar essa mensagem para toda a sociedade. Valeu! Se você gostou, se você curtiu, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Este é um conteúdo oferecido pelo PSEG Consultoria e Projetos.